Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. A oração na vida da Igreja, isto é, todas as passagens do Novo Testamento que tratam da Igreja rezando ou ensinando sobre a oração, desde Pentecostes até o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse de São João. Agora nós vamos ver a Igreja unida e reunida para a fração do pão, para a prática da caridade e para a oração. A Igreja que rezava também no templo. Eram vários os lugares onde os primeiros cristãos rezavam depois de Pentecostes. Todavia, lembrem-se, a Igreja está sendo cruelmente perseguida. A Igreja não encontra trégua da parte dos judeus que não aceitam que se pregue o nome de Jesus no meio de Israel, em Jerusalém e nas demais cidades. Vamos então à Igreja unida e reunida em oração. Atos capítulo 2, versículo 46, com a palavra São Lucas. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Num primeiro momento, os cristãos não queriam se desvincular do templo. Estamos em Jerusalém e o templo foi frequentado por Jesus tantas vezes. Tantos ensinamentos Jesus transmitiu dentro do templo. Portanto, o templo ainda é um vínculo, é um sinal muito importante, ainda que Jesus tenha feito uma promessa: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Profecia que acabou se cumprindo. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã, portanto, quase 40 anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os cristãos tinham esse vínculo, essa referência. Todos os dias subir ao templo para rezar, para louvar, para bendizer a Deus. E não apenas isto. Partiam o pão nas casas. Esse partir o pão, tanto pode significar a Eucaristia, como também aquilo que depois São Paulo, na 1 Coríntios, vai chamar de ágape fraterno. Ou seja, um encontro de congraçamento em que os irmãos, depois da oração, ali partilham o que é comum a todos, a comida, enfim, aquele momento de fraternidade. E depois tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Tudo muito simples, tudo muito rude, mas rude no bom sentido, isto é, tudo muito, nada de tanta formalidade, eram poucos, mas coesos. Coesos por aquilo que o apóstolo Paulo chama uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A Igreja está unida pelo vínculo da oração. O templo é o sinal visível, é o lugar ordinário onde a Igreja se reúne. Depois isso vai acabar. Depois, por causa da perseguição, os cristãos não podem mais frequentar o templo. Tamanha é a perseguição. Eles vão ser praticamente caçados, proscritos. E isso, a providência divina vai se aproveitar para que a mensagem acabe sendo difundida para além dos confins de Jerusalém, cumprindo o que Jesus disse em Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. Mas aqui nós percebemos que um dos vínculos da unidade da Igreja, tão pequena numericamente, é a singeleza de coração, é a simplicidade, é a comunhão, é a fé e a oração. Todos os dias os cristãos sobem ao templo para rezar.